Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Eu estou com expectativas no meu coração para que essa noite você possa receber a revelação da palavra ao seu coração. Eu acredito que o Senhor separou essa noite muito especial para comunicar uma verdade ao seu coração. E o meu coração está muito alegre, com expectativas no Senhor, para que essa palavra possa, de uma certa forma, mover algo dentro de você. Se você estiver preparado, eu quero iniciar com uma oração, pedindo ao Senhor que abra os olhos do nosso entendimento. Eu quero que você crie essa expectativa no seu coração e perceba o ambiente que está sendo formado aí onde você está, porque o mesmo Deus que está avivando aqui os levitas que adoraram ao Senhor, o pastor Gessé, que trouxe uma palavra de ordem financeira para que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, é o Deus que vai também estar abençoando a minha vida para transmitir a mensagem dessa noite ao seu coração. E o mesmo Deus que está aqui, Ele também está aí na sua casa. Então eu te convido a fechar os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse privilégio de estarmos nesse ambiente, ó Pai. Ambiente de glória, ambiente, ó Pai, onde a presença tem liberdade para nos envolver de maneira sobrenatural. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de podermos ministrar a Tua palavra, de estarmos na Tua casa e, ó Deus, sermos instrumentos do Senhor para essa geração sedenta e faminta. Pai, nós estamos aqui, Senhor, com o objetivo de irmos às águas profundas. Nós não queremos águas que dão nos tornozelos, nós não queremos águas que dão, ó Pai, nos joelhos, muito menos as que dão nos lombos, mas nós estamos aqui porque nós acreditamos e estamos caminhando para águas mais profundas do Senhor, para esse oceano de intimidade em Ti. Prepara o nosso coração para o poder restaurador da Tua palavra, meu Pai. Que nessa noite o Senhor venha encontrar uma família para morar. Que nessa noite o Teu filho venha encontrar uma noiva para se relacionar. Que nessa noite o Teu Espírito venha encontrar uma casa para habitar. E que nós venhamos a desfrutar dessa presença maravilhosa que o Senhor provoca em nosso meio. Esteja conosco, Pai, e fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você tiver com a Bíblia Sagrada, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Nós estamos iniciando hoje uma sequência de ministrações da parte de Deus, pois maio é o mês da família. Se você estiver em família, eu quero que você convide a sua esposa para que ela pare tudo que ela estiver fazendo. Você, esposa, convide o seu marido para que ele esteja nesse momento, sendo ministrado pela palavra de Deus. Nós não vamos estar aqui tomando muito teu tempo, nós vamos ser bem breve naquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. Então, eu quero que você dobre a sua atenção para entender aquilo que o Pai vai ministrar ao seu coração. Se os filhos estiverem correndo, peça: filho, senta aqui do lado de mamãe. Você que é pai, diga: filho, senta aqui do lado do papai. Eu creio que Deus vai revelar coisas grandes aqui essa noite. Se você tiver expectativa, abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: chegou a Derbe e depois, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida. Seu pai era grego. Vamos ler mais uma vez. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Versículo 2: os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nessa noite nós vamos ser ministrados sobre paternidade. O que de fato representa a paternidade? Qual é o significado da paternidade nos dias atuais? A palavra paternidade, ela está envolvida diretamente com um ambiente espiritual formado, um manto de autoridade, um revestimento de autoridade, aonde vai apontar
apontar para o filho o propósito pelo qual ele nasceu. E se você está ao alcance da minha voz, eu quero te dizer que você faz parte de uma igreja paternal. O tema da mensagem é igreja paternal. O que significa uma igreja paternal? É uma igreja que vai apontar destinos para os seus filhos. É uma igreja que vai promover um ambiente onde os filhos serão direcionados através de um relacionamento íntimo para o campo. Porque a igreja que o Senhor procura é aquela de João 10. Não é quando nós viemos e enchemos o templo que o Pai se alegra, mas é quando o templo se esvazia. Porque se o templo se esvaziar, é porque cada filho está cumprindo a sua missão e o seu propósito pelo qual foi chamado. Nós estamos diante de um personagem bíblico chamado Timóteo. Timóteo, conforme a Bíblia relata, ele era filho de uma judia. E essa mulher, ela era convertida ao Senhor. A palavra paternidade, ela é um composto de uma família onde o pai e a mãe precisam entender que nasceram de novo para um propósito na vida do seu filho. Então é um composto. Quando eu falo paternidade, de repente você é mãe, está aí na sala, pensando, essa palavra é para o meu marido. Não, essa palavra é para você também. Nós observamos na família de Timóteo que a sua mãe era convertida, porém o seu pai era grego. A palavra grego aqui significa que Timóteo, ele era órfão. Órfão de quê? Órfão de um pai espiritual. A nossa geração nunca foi tão contra-atacada nessa área. A nossa geração é uma geração de órfãos. Como eu digo isso? Eu digo isso com base num grande divórcio que tem acontecido. Eu digo isso com base em tantas mortes que têm acontecido. Se nós pararmos para pesquisar ou para analisar, nós vamos perceber que muitas famílias estão disfuncionais. Mães que lutam pela educação do filho, porém não tem o pai presente dentro de casa. Outros modelos de família onde o pai está presente dentro de casa, mas não exerce a paternidade que deveria exercer com seus filhos, pois a paternidade é um manto de autoridade, a paternidade é uma cobertura. E se você é pai, se você é mãe, você tem que entender que você tem um papel muito importante na vida dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você precisa se tornar o discipulador dos seus filhos. Isso é muito forte, porque se eu tenho um pai e uma mãe que me discipula, tudo que o mundo tentar imprimir em mim, eu não vou receber, porque eu estou revestido, eu estou blindado por um manto de autoridade. Eu carrego um legado, eu tenho nas minhas mãos um bastão para dar continuidade a tudo o que o pai e a mãe me instruiu. E eu gostaria de comunicar a primeira verdade acerca da paternidade. Se você tiver papel e caneta, você anote. A primeira verdade sobre paternidade é: um pai espiritual toca na intimidade do filho. Um pai espiritual toca na intimidade do filho. Não sei se você entendeu, nós temos, de repente, de uma forma muito rápida, mas acompanhe comigo o versículo de número 3, de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 3, diz assim: Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que significa essa circuncisão? O que significa Paulo se preocupar com Timóteo ao ponto de tocar na sua intimidade para que ele fosse introduzido na família da fé, para que ele fosse introduzido na família espiritual? Significa que Paulo assumiu o papel de pai espiritual de Timóteo, fazendo o quê? Removendo a carnalidade de Timóteo. Nós sabemos que a circuncisão era o ato de cortar o prepúcio da criança. Ao 8º dia ela era circuncidada e ela era marcada por Deus. É uma santificação cirúrgica. Necessitava de cortar uma parte da intimidade da criança. Paulo
conhecedor da responsabilidade que ele tinha diante de Deus, sabendo do propósito que apontava para o seu discípulo Timóteo, Paulo, ele decidiu tocar na intimidade de Timóteo. Para quê? Para que ele fosse introduzido e aceito, para que ele não fosse colocado no depósito dos rejeitados, como a geração presente. Acontece muito da geração presente, a geração atual está rejeitada, esquecida, abandonada, sem uma figura de um pai espiritual. E nessa noite, o Espírito de Deus vai colocar no seu coração, vai falar ao seu coração que o Pai te ama muito, que o Pai deseja que você aceite se tornar filho e participante da família de Deus. Mas para isso, essa primeira verdade tem que estar na tábua do teu coração. Um pai espiritual, ele toca na intimidade do seu filho. Os filhos, queridos, eles são como uma folha em branco. Os filhos são como uma folha em branco que nós escrevemos ou permitimos que os outros escrevam a história deles. Nós precisamos acompanhar de perto os filhos que o Senhor nos confiou. De que forma? Orientando, guardando, produzindo neles um desejo de despertamento, de se aprofundar cada vez mais nesse relacionamento íntimo com o Abba, com o Paizinho querido. Isso é muito profundo. Se os nossos filhos nascem como uma folha em branco e a história deles vão sendo escrita ao longo da sua caminhada, nós, como responsabilidades espirituais, precisamos imprimir neles características, DNA divino neles. Nós precisamos soprar a vida de Deus sobre os nossos filhos. O maior discipulador dos seus filhos são os pais. Começa dentro da estrutura familiar. O filho, ele precisa olhar para o seu pai como uma figura espiritual e dizer: pai, pode tocar na minha intimidade, pai. Pode tirar a minha carnalidade, pai. Pai, pode se relacionar comigo na parte mais profunda do meu ser. Quando uma família experimenta a paternidade espiritual, ela começa a andar com uma vida de vitória sobre todos os outros níveis de batalha espirituais que vierem a surgir. Exemplo, esse filho que se sente amado pelo pai, que tem um amor paternal, ele não vai se sentir só. O maior mal do milênio são pessoas que estão se atrofiando dentro de casa, pessoas que estão enfraquecidas moralmente, psicologicamente, e está culminando numa morte espiritual. Por quê? Porque se sentem sozinhas, se sentem solitárias. Na mente delas, ninguém as ama, ninguém se importa com elas. Elas olham o telefone a cada 2 minutos, esperando receber um telefonema, mas ninguém liga, ninguém se preocupa. E as poucas pessoas que ligam com o objetivo de lhe pedir alguma coisa, para que elas sejam, de repente, de alguma forma, usadas para atender algum propósito. Escute o que eu tenho para dizer para você, pai e mãe, você que entende o seu propósito no reino de Deus, você que já gerou filhos espirituais, o Senhor está te dando um manto de autoridade nessa noite, para que você desfrute de um ambiente de graça, de amor, de compaixão. Porque o que o Evangelho representa para essa geração? O Evangelho representa 2 coisas para essa geração. A primeira coisa é promover um ambiente onde todos desfrutem de quem Deus é. E a segunda coisa, promover um ambiente onde as pessoas desfrutem daquilo que Deus doa. Para desfrutar de quem Deus é necessário conversão. Para desfrutar daquilo que Deus doa, é necessário haver generosidade. Essa palavra é uma palavra que precisa vir sobre o nosso coração como se fosse uma bomba e explodir o nosso coração. Nós precisamos explodir de generosidade. Nunca se pensou tanto em generosidade como nos dias atuais. Nós estamos diante de um grande professor chamado Covid-19. As pessoas estão agora analisando o que de fato é importante para se investir. Quando a pandemia começou, as pessoas procuraram os supermercados pensando da seguinte forma: vou abastecer a minha família com o maior estoque de comida possível.
Eu vou comprar todos os álcool em gel que tiver no supermercado, porque baixou em mim o espírito de proteção. Eu preciso proteger a minha casa. Pode faltar na casa do vizinho, mas na minha não vai faltar, porque eu vou comprar tudo que eu puder. Só que a matemática do reino é diferente. É quando se perde que se ganha. O menos é mais. O líder é servo, o pobre é rico, o louco é sábio, o último é primeiro. Na matemática do reino nós entendemos que as coisas elas invertem. O mais importante que nós precisamos entender sobre paternidade espiritual é que Deus, Ele não vai se relacionar com a sua preocupação, Ele vai se relacionar com a sua dedicação e a sua entrega em cumprir o papel paternal sobre a sua família e nessa geração. O Senhor, Ele quer que pessoas, através dessa mensagem, entendam que um pai espiritual, ele precisa desenvolver a habilidade de tocar na intimidade do filho. Eu faço uma pergunta para você: qual foi a última vez que você conversou com o seu filho de forma clara sobre todos os assuntos, sem reserva, sem medidas? Sabe por quê? Existe um movimento chamado LGBT, e tem outras letras que adicionam aí. Eles sabem defender muito bem a filosofia deles. Existe um movimento chamado crime organizado, que eles sabem defender muito bem a teoria que eles empregam. E muitos outros movimentos estão sendo introduzidos nessa geração com capacidade de persuasão. O que isso significa? Eles têm a capacidade de convencer pessoas que não estão com argumentos, pessoas que não carregam uma verdadeira identidade, mas já vamos falar sobre isso. E isso vai culminar em quê? Vai culminar numa geração nova. Uma geração que vai procurar buscar os seus próprios interesses. Lembra nos evangelhos que a Bíblia vai dizer que, como nos dias de Noé, que se casavam e davam-se em casamento, como nos dias de Ló, os sodomitas. Essa geração é uma geração que o Deus deles é o seu próprio ventre. Eles querem coisas para si, adoração para si. E aí o que acontece? A extensão do reino de Deus não alcança as pessoas que necessitam de uma paternidade, de um amor paternal. Olha para mim, meu querido. O Pai te ama. O Pai escolheu você para fazer parte da família de Deus. Grava isso na capa do teu coração. O Pai procura uma família. O Filho procura uma noiva. E o Espírito procura uma casa onde ele possa. Se você é essa casa, o Espírito de Deus, ele quer habitar em você. Então, desfrute dessa primeira verdade. Um pai espiritual toca na intimidade do filho. Segunda verdade, a paternidade, o papel da paternidade é apontar e afirmar a identidade espiritual do filho. Agora nós chegamos num momento onde fala de identidade. E a palavra identidade tem a ver com quem é você. Você já se fez essa pergunta? Quem eu sou? Quais características eu carrego? E geralmente, para se falar de identidade, nós falamos sobre um dilema muito tremendo. Primeiro nós precisamos refletir sobre quem sou, de onde vim e para onde vou. Se você não tiver resposta para essas três perguntas, você está fadado a sofrer uma crise de identidade. E existem pessoas nesse exato momento vivendo uma crise de identidade. A palavra de Deus ela é muito rica. A palavra de Deus ela é muito tremenda. Enquanto muitas pessoas estão trancadas em casa, acovardadas pelo medo, pensando que tudo vai terminar mal, tudo vai dar errado. Outras pessoas estão desfrutando através da palavra de Deus de um avivamento. Pessoas estão compartilhando a palavra de Deus como nunca antes na história da sua vida. Estão lendo a Bíblia como nunca antes na história da sua vida. Por quê? Porque a Bíblia ela é mais atual do que um jornal de amanhã cedo. A Bíblia, ela tem resposta para todas as perguntas, independentemente de qual seja a pergunta. Você já parou para pensar nisso? Não importa qual seja a pergunta, a resposta é: Deus proverá. Deus é o Senhor. Deus é o nosso Abba. Ele é o nosso Pai. Então eu não vou me preocupar com as inquietações. Eu não vou me preocupar com os porquês. Eu queria que nesse momento você exercitasse a fé. Você virasse para a pessoa que está junto contigo e dissesse para ela bem assim: Deus proverá.
Não tenha medo, o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, certamente, queridos, nós desfrutaremos da vitória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E o mais interessante aqui, Amós, capítulo 3, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: porque certamente o Senhor não permitirá que nada comunicar aos seus santos, os profetas. Tem profeta aí me ouvindo? Se você é profeta, está passando pelo vale. No vale, ou tu é osso, ou tu é profeta. Se você é profeta, você vai estender a mão sobre toda essa calamidade que está vindo sobre o Brasil. Você vai estender a mão sobre esse vale de ossos secos que tem se formado. Talvez a notícia que eu tenho para te dar hoje é que Deus não vai te tirar do vale, Ele vai te dar a vitória no vale. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas Ele livrou na fornalha. Eu quero te dizer uma coisa: não importa a situação que você esteja enfrentando, entenda que o Senhor, Ele está se levantando hoje ao seu favor, e Ele está dizendo: eu sou teu Pai, aceite a minha paternidade, aceite se tornar meu filho, porque eu tenho um futuro brilhante para você. Paternidade revela destino, paternidade aponta ao propósito, paternidade constrói o caráter, paternidade resgata o sacerdócio, paternidade promove sabedoria. Queridos, o que o Senhor quer que você entenda é que hoje você carrega uma identidade. Por que você carrega uma nova identidade? Porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você carrega uma identidade espiritual, querido. Você tem autoridade sobre principados e potestades. Não há nada que possa se levantar contra você, que a autoridade que Deus já comunicou a você seja capaz de combater. A Bíblia fala que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nada e nem nenhuma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não há nada que possa parar os filhos de Deus, porque os filhos de Deus, eles nasceram para serem mais que vencedores. Os filhos de Deus nasceram para vencer o dia mal. Sabe aquele dia mal que você não tem vontade de sorrir? Aquele dia que você não encontra forças para orar, aquele dia que você não encontra motivos para cantar, para clamar. O Senhor está dizendo assim para a sua igreja: eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele fala para que nós venhamos a nos alegrar por duas vezes, porque na primeira ele está dizendo: alegrai-vos no Senhor. De que forma? Lembrando que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e te deu a oportunidade de desfrutar de uma família celestial. E a segunda vez que Ele fala, outra vez vos digo, alegrai-vos, é porque Ele sabe que virá o dia mau. Eu não sei se você está atravessando esse dia que a Bíblia ela costuma dizer para nós que é terrível, o dia mau. Por isso que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para que possamos resistir ao dia mau. A terceira verdade que nós queremos compartilhar contigo essa noite é: paternidade espiritual prepara o filho para a próxima estação. Quem quer se preparar para a próxima estação aí, meu irmão? Paternidade espiritual prepara os filhos para a próxima estação. Daí, você anota aí na sua casa a referência bíblica que eu vou te passar. 2 Reis, capítulo de número 20, do versículo 1 ao 21, Isaías 38. Essas duas referências, 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao 21, Isaías 38. Essas duas referências que eu te passei nesse momento, vai falar acerca de um homem chamado Ezequias. Ele era um rei, e esse rei chamado Ezequias, ele teve um papel muito importante na sua geração. Ele resgatou os valores do reino, ele pegou tudo o que estava destruído, os altares, os utensílios da casa do Senhor, e ele restaurou o culto ao único Deus verdadeiro. Ele restaurou a adoração, ele tocou numa área que é muito profunda.
Sabe qual é o TED dos pregadores atuais? Eu ministro a palavra de Deus. E eu tenho muitos amigos também que ministram a palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos compartilhando acerca de uma mensagem que o Senhor nos entrega, a gente fala bem assim, cara, é interessante que a gente termine a mensagem. E se passar 2 dias, a gente vai perguntar, você lembra da mensagem que o pastor Jessé pregou, que o pastor Fabriciano pregou, que a pastora pregou? E aí a pessoa fala assim, não, eu lembro do louvor que tocou. A pessoa tem uma capacidade muito grande de lembrar uma canção. Elas entram num ambiente de adoração, mas elas não conseguem capturar uma mensagem ao ponto dela fazer igual Jacó, colocar essa palavra debaixo da cabeça, caminhar debaixo de uma palavra. Todas as verdades que eu estou liberando sobre a tua vida não são verdades para que você adquira mais conhecimento, mas é para que você caminhe sobre essa verdade. A verdade de Deus é como uma injeção, ela só vai funcionar se for aplicada. Se nós não aplicarmos a palavra de Deus, ela não vai gerar nada em nós, não teremos frutos, não teremos o resultado que Cristo espera. Então, eu compartilho contigo a terceira verdade da paternidade. A paternidade espiritual prepara o filho para a próxima estação. Ezequias, ele fez tudo isso, irmãos. Ele andou reto diante de Deus, foi um homem temente aos olhos do Senhor, por isso, o Senhor o enriqueceu. Ezequias, ele tinha depósitos, irmãos, de ouro, de prata, mansões, gados, camelos. Ezequias se tornou um homem extremamente rico e extremamente próspero. O que é a palavra prosperidade? Ele não tinha ausência de nada. Prosperidade não é ter tudo, é valorizar tudo aquilo que você tem. Se o Senhor confiou a você uma família, entenda que essa família não é tua, essa família pertence ao Senhor Jesus. A igreja que nós estamos aqui, tempo, ela não pertence a essa geração, a esse tempo. Essa igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja batista Getsemane, ela tem dono, e o nome do dono da igreja batista Getsemane chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos aqui para servir por amor. Nós estamos aqui para servir. Nós éramos escravos do pecado. Quando geramos pelo sangue de Jesus, pelo precioso sangue, nos tornamos escravos de Cristo. Mas agora há uma grande diferença. Nós somos escravos por amor. É uma decisão que precisa acontecer dentro de você. Por isso que a paternidade espiritual, ela prepara o filho para a próxima estação. Qual era a missão que o Senhor entregou a Ezequias? O Senhor disse para Ezequias, prepare o seu filho para a próxima estação. A Bíblia fala que Ezequias foi acometido por uma enfermidade muito grave. Enfermidade essa, conhecida como úlcera. E essa enfermidade tomou conta de Ezequias de uma tal forma que ele virou o rosto para a parede. E ele disse, Senhor, lembra-te que eu andei reto diante da tua presença, fiz o que era reto aos teus olhos, como andei com sinceridade e temor diante de ti. Para agora culminar nessa trágica situação que me encontro, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a oração de Ezequias e ele enviou resposta. De que forma? Usando os seus profetas. O profeta Isaías recebeu a instrução de Deus dizendo assim, de coisa, vá até a casa do rei Ezequias e procure saber o que está acontecendo lá. Mas você vai carregar uma mensagem. Diga para ele, ponha a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Se nós pudéssemos colocar um título para esse tempo que nós estamos vivendo, você que está me assistindo, o título do tempo que nós estamos vivendo é, ponha a tua casa em ordem. Não tem outra coisa para fazer. Não se preocupe com nenhuma outra coisa. Dedique o seu tempo nisso. Coloque a sua casa em ordem. Só que na vida do rei Ezequias, colocar a casa em ordem representava preparar o seu filho para a próxima estação. Deus não é um Deus de nova geração. Sabia que eu isso para você? Ele de repente se equivocou em dizer que Deus vai preparar uma nova geração. Deus ele vai preparar a próxima geração. E a próxima geração é uma extensão sua. Seus filhos serão enviados. Por isso que quando a descida do Espírito Santo acontece, e essa revelação vem até o profeta Joel, os jovens terão sonhos, os velhos terão visões. Então você entende que Deus ele distribui os dons, tudo aquilo que tem para acontecer de forma organizada. Para quê? Para que o seu propósito seja estabelecido na face da terra.
O que Deus disse para Ezequias, quando enviou o profeta Isaías até ele, dizendo: ponha a tua casa em ordem. Ele quis dizer: prepare o seu filho para a próxima estação. A Bíblia vai dizer que nasceu Manassés, começou a reinar muito cedo. Interessante que o profeta, quando ele ora, ele vai até a casa do rei, o rei recebe aquela sentença de morte, ora, enquanto o profeta está indo embora, Deus vai até o profeta e fala: volta lá, porque o meu servo orou, e eu tenho uma nova resposta para ele. Isaías volta até Ezequias e diz para ele: eu ouvi a tua oração, e eu entendi o seguinte: você tem duas opções, pensa o que você quer. E Ezequias, diante de Isaías, ele disse assim: eu queria que mexer no relógio da escadaria de Acais, fazer com que o relógio avance até a ordem natural. Agora, fazer com que ele retroceda seria um grande milagre. Então, a Bíblia vai dizer que ele disse: se o relógio da escadaria de Acais retroceder, saberei que o Senhor está confiando a mim mais 15 anos de vida. Irmãos, por causa da oração. Quem está acompanhando a oração à meia-noite? Deixa aí o seu comentário. Irmãos, a oração, ela tem poder para mover os céus na face da terra. Não existe nada mais poderoso do que a oração. Se você quer viver uma vida de vitória, se você quer viver uma vida abençoada, você precisa viver uma vida de oração. Você precisa se entregar ao clamor. E a igreja tem orado ininterruptamente todos os dias, à meia-noite. E se você está orando ou tem algum pedido de oração, coloque aí nos comentários, para que a igreja possa estar orando por essa necessidade, por esse propósito que você está colocando diante de Deus. Após a oração de Ezequias, a Bíblia diz que Isaías volta e diz: olha, eu ouvi a sua oração, e por causa da sua oração, eu vou parar o sol, vou retroceder 10 graus e você terá mais 15 anos de vida. Se você fizer uma matemática muito rápida, você vai perceber que Ezequias recebeu 15 anos de vida, o seu filho começa a reinar com 12. Então, passados 3 anos, nasce Manassés. Porque 15 menos 12 é igual a 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então você observa que, com passados 3 anos, acontece o que o Senhor espera o quê? Deus fez com que Ezequias gerasse. Por que a Igreja Batista de Getsemane é uma igreja paternal? Porque a Igreja Batista de Getsemane é uma igreja que gera filhos. É uma igreja com capacidade de fazer com que cada filho enxergue seu propósito no Abba, no Pai querido. E agora Ezequias está diante dessa responsabilidade de colocar a casa em ordem. O que ele fez? Ele ganhou mais 15 anos de vida. O único personagem da Bíblia que sabia quando ia morrer. Quando passasse 15 anos, ia aparecer uma frase mencionando: game over. Ele não ia viver mais que isso, ele sabia o tempo que ia viver. Então ele poderia dedicar todos os seus dias, incansavelmente, para colocar a sua casa em ordem. É o que está acontecendo com você, é o que está acontecendo comigo. O Covid-19 está assolando a humanidade com o objetivo de você colocar a sua casa em ordem. Se você tem um filho, ele já completou 18 anos. Jeremias 6,16 fala que você precisa abençoar o seu filho com a bênção da maioridade. Você já fez isso? Se você tem na sua casa é um filho que já completou 18 anos, você vai colocar a mão na cabeça dele e você vai dizer assim: meu filho, eu te libero no mundo espiritual para prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai estender a mão direita sobre a cabeça do seu filho e você vai liberar sobre ele algo profético. Seja liberado para prosperar em todas as áreas. E você vai perceber que isso será como uma chave. É como diz o pastor Luciano Subirá, é como apertar o botão modo glória. Seu filho vai alavancar espiritualmente. Existem filhos acanhados, filhos acovardados, filhos aprisionados, porque o pai não liberou uma palavra de destino para ele. Mas nessa noite eu quero encorajar você a liberar uma palavra, de ânimo para o seu filho. Você vai olhar para o seu filho, se ele não estiver na sua casa, você vai mandar uma mensagem para ele, você vai ligar para ele, você vai dizer: filho, eu quero te dizer uma coisa, seja liberado para prosperar em todas as áreas. Tem filhos que até hoje não conseguiram construir uma casa própria, não conseguiram casar, porque se sentem inseguros, nunca receberam essa afirmação do pai, nunca receberam
esse despertamento, essa injeção de ânimo, e o Senhor está levantando a igreja dos últimos dias nessa terra como voz profética para entender que paternidade é apontar o destino dos filhos, paternidade é tocar na intimidade do filho, paternidade é remover a carnalidade do filho, paternidade é promover um ambiente onde o filho desfrute de quem Deus é e daquilo que Deus doa. Então é importante que você entenda que o Senhor está te chamando para uma paternidade. O Senhor está te chamando para uma paternidade sobrenatural. E eu já estou terminando. Nós vamos falar sobre a quarta missão da paternidade. Em quarto lugar, paternidade espiritual derrama porção dobrada sobre os seus filhos. Diga glória a Deus. Paternidade, irmãos, espiritual derrama porção dobrada. Lembra de Elias e Eliseu? O profeta Elias, ele foi um dos grandes vultos, maiores fontes do Antigo Testamento. O profeta profetizado segundo a sua própria palavra, segundo a minha própria palavra. Não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. Durante 3 anos e 6 meses não choveu, nenhuma gota veio do céu à terra. Então ele começa o seu ministério com uma negativa, só que ele carregava um manto de autoridade, queridos. Elias foi um profeta que desafiou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de uma deusa chamada Azerá, 850 profetas. E ele desafiou de uma tal forma que ele disse: aquele que orar e clamar ao Deus e responder por meio do fogo. Por isso que Elias é conhecido como profeta do fogo. Tem profeta do fogo aí assistindo esse culto? Se você é profeta do fogo, você vai profetizar e Deus vai mandar fogo do céu. Fogo para consumir pecado, fogo para remover a carnalidade, fogo para encher a igreja, incendiar a igreja com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quer se manifestar em nosso meio como nunca antes na história da nossa vida. Você não está apenas assistindo uma mensagem, você precisa participar dessa mensagem. E o Espírito Santo quer tocar na tua vida, ele quer tocar em você, ele quer tocar no seu coração, ele quer transformar a sua realidade. Ele quer dizer para você que você é mais que vencedor, você nasceu para vencer, você é filho do Abba, você não é um filho esquecido, um filho abandonado. Você é um filho amado do Abba, te ama e ele te escolheu para ser mais que vencedor. Elias era um profeta que na sua geração provocava até medo, queridos. Muitas pessoas tinham medo de cruzar com Elias, atravessar, porque Elias era um profeta muito de Deus. Diz a história que eles clamaram de 6 da manhã até o meio-dia: ó Baal, responde-nos. E quando deu meio-dia, Elias começa a caçoar dele, dizendo: clame mais alto, possa ser que o teu Deus esteja dormindo. E ele não te atendeu. Ele falou: sabe por quê? Porque o Deus de Israel ele não bosqueja. O Deus de Israel ele não dorme. O Deus de Israel ele vigia 24 horas como sentinela, meu irmão. Ele está vigiando a tua casa, ele está vigiando o teu coração. Ei, querido, você não está esquecido. O Senhor está olhando para você. O Senhor sabe exatamente a medida que ele precisa colocar no teu coração. Permita que o seu coração seja cheio da presença de Deus nessa noite. Hoje é uma noite de Santa Ceia e você precisa nesse momento entender a paternidade de Deus. Você precisa procurar pedir perdão para quem você precisa pedir. Você precisa entender que você precisa deixar as práticas do velho homem de lado, para que você possa renascer em Cristo Jesus, com uma nova predisposição, com um novo caráter, com uma nova personalidade, uma personalidade forjada pela pessoa de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Você não é um filho esquecido. O Senhor está contando com você. Na vida de Elias começa um episódio muito tremendo. Que episódio é esse? Ele é o chamado Eliseu. Escute, aonde Elias ia, Eliseu estava do lado. Elias ia pregar no Monte Carmelo, Eliseu estava do lado. Eliseu possuía uma capa que era um sinal do seu ministério. Essa capa representava a autoridade de Deus na face da terra. Porque qual é a missão do profeta? É falar aquilo que Deus manda, transmitir a mensagem de Deus para o povo. E o sacerdote? Transmitir a mensagem do povo para Deus. E o rei? Depois fala sobre isso. Então entenda que o Senhor está chamando você para exercer a paternidade. O que é paternidade? É apontar o destino do seu filho, é gerar uma identidade no seu filho, é provocar um ambiente onde o seu filho receba a porção dobrada. Eu vim aqui essa
nessa noite eu estou tomado pelo Espírito Santo de Deus para dizer para você que está chegando sobre a tua vida porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porção dobrada. Por que porção dobrada, pastor? Porque cada geração vai dobrar a anterior, até que a última chegue o Messias e volte para nos buscar. Cada geração vai dobrar a anterior. Eu quero que o meu filho faça muito mais do que eu fiz. Eu quero que a minha filha faça muito mais do que eu fiz. Por quê? Porque cada geração vai dobrar a anterior. Eu tenho certeza que você ao meu filho dobrado, clamando pela conversão de almas, clamando por um avivamento para essa geração. O Senhor espera que você seja incendiado por essa chama, meu amado. Aleluia. Quando vocês estão comigo, diga glória a Deus. Nós fomos chamados para ser crísticos, restaurar a imagem e semelhança dele dentro de nós. Cristo não é um indivíduo, Cristo é um ser coletivo. Cristo não é uma pessoa, Cristo é um grupo. Cristo é composto de cabeça, que se chama Jesus Cristo, e ele é composto de um corpo, que se chama igreja. Então Cristo não é um ser, ele não é uma pessoa, ele é um coletivo. Como diz Max Lucado, é uma eterna comunhão de três pessoas, que na verdade se tornam uma só. Então entenda o que o Espírito Santo de Deus quer dizer para a igreja. Ele quer compensar em amor aquilo que lhe falta em perfeição. Existem muitas pessoas hoje dizendo assim, mas como que eu vou exercer uma paternidade? Eu não tive um pai presente. E você quer entender as coisas espirituais a partir do natural. Quer ver uma coisa? Qual foi o primeiro modelo de família que você viu na Bíblia? No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você vê que Deus ele é tão organizado que quando Ele está criando a humanidade, trazendo a existência, que a humanidade já existia dentro dele, Ele está trazendo a existência, Ele chama o Espírito para ser testemunha. Não decida fazer nada sozinho. Não decida fazer nada sozinho, chame sempre mais um. Sabe para quê? Para que quando o milagre acontecer, tenha mais um para contar. Sabe para quê? Se você for arrebatado naquela missão, alguém vai voltar dizendo, olha, eu andei com Enoque. Enoque andou com Deus e não se viu mais. Eu estou aqui para contar. Os discípulos foram inflamados por essa mensagem. Quando Cristo foi assunto aos céus, eles ficaram olhando para o alto. E aí eles ouviram uma voz dizendo, varões galileus, varão galileus, por que é que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Deus que você viste subir, este mesmo Deus descerá com grande poder e grande glória. Agora permaneça em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Sabe qual é o segredo da paternidade? É você gerar um filho obediente. Cristo era a revelação exata do que era ser filho de Deus. Ele era um modelo maior do que é ser filho de Deus. Eu gostaria que você entendesse uma verdade que se encontra em Romanos capítulo 8. Quem quer mais de Deus aí, diga glória a Deus. Romanos 8, versículo 15 e 16, para finalizar. Romanos 8. Vamos comigo para a Bíblia Sagrada. Versículo 15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. É muito bom dizer Abba. Faça essa experiência aí na sua casa. Abra os braços e diga Abba, Pai. Fica à vontade na minha casa, Pai. Toma o meu coração, remova a ansiedade, remova a insegurança e o medo. Remova, Senhor, todo pensamento contrário à tua natureza. Tu és o meu Pai, Tu és o meu Abba. Eu fui adotado por Ti. Talvez você vai analisar da seguinte forma: poxa, eu fui adotado, adotivo. E aí você pensa, poxa, eu fui gerado, eu fui legítimo. Existia em Roma, o livro que nós lemos foi Romanos. Em Roma existia uma cultura, uma prática de celebrar os dias lústricos. O que eram os dias lústricos? O pai, ao gerar um filho, esse filho, ele passava 9 dias sem receber um nome. Ao 9º dia, a mãe trazia o filho diante do pai e o entregava. Se o pai o pegasse no colo, ele
o aceitou, ele está testificando que era filho dele. Mas se o pai não o pegasse no colo, isso simbolizava que aquele filho poderia ser rejeitado. Isso só acontecia com os filhos de sangue, filhos que comungavam o mesmo sangue, gerado por uma mãe e um pai, uma família com base nos princípios e valores da palavra de Deus. Então o filho de sangue podia ser rejeitado. Agora, nesse mesmo período, existia a adoção, os filhos adotivos. O que eram os filhos adotivos? Os filhos adotivos, eles eram fruto do prazer do pai. O pai ia a eles que estavam rejeitados, abandonados, esquecidos, e por amor, por decisão própria, eles o adotavam. E qual era a autoridade desses filhos adotados? A mesma autoridade que os filhos de sangue tinham. Como assim? Porque eles eram gerados por fruto de amor. Eu não sei se você parou para entender. O filho de sangue podia ser rejeitado. E o filho adotivo? O filho adotivo não podia ser rejeitado. Sabe o que Paulo está dizendo para nós? Que o Pai nos adotou de uma forma que Ele não volta mais atrás. O Pai nos fez participantes da família de Deus de forma que nós não podemos voltar a ser quem éramos antes. E eu creio que o Espírito Santo está provocando a igreja dos dias atuais a viver um ambiente de glória, meu querido. Você aí na sua casa, leia esse versículo com uma fé profunda. O Pai me adotou. Eu sou filho do ar, uma boca boa. Eu sou amado pelo meu Pai. Eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo, meu querido. O Pai te ama. O Pai tem uma obra realizada na vida. E Ele quer que você seja um filho revestido de um manto de autoridade, revestido de coragem, revestido de ousadia. O mais interessante, querido, é que lá no Gênesis, o Pai era Deus. Deus era a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde Jesus entra ali em Gênesis? Ele é o Verbo. Quando ele diz, haja luz, e houve luz, aparece a terceira pessoa da Trindade. Aí talvez você está olhando para mim e assim, Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo então é a esposa. O nosso maior erro é tentar entender as coisas espirituais a partir das coisas naturais. A família é o maior modelo de autoridade e de paternidade na terra para revelar aquilo que o céu está apontando. Então, como que eu devo enxergar o papel da mulher, da esposa? A esposa, ela precisa imprimir, ela precisa reproduzir a mesma coisa que o Espírito Santo reproduz na igreja. O que o Espírito Santo reproduz na igreja? O Espírito Santo consola, o Espírito Santo orienta. É muito tremendo quando o filho está com dúvida na escola, um exercício, com dúvida sobre uma amizade, que o feriu, falou uma palavra triste, que o magoou. A mãe tem todo jeito de chegar com o filho e falar, filho, a mamãe te ama. Interessante que o filho pode completar 20 anos, 30 anos. Para a mãe, ela sempre vai falar, meu bebezinho, meu filhinho. Se você quer uma criança e der no colo de uma mãe, ela vai pegar e vai colocar na altura do peito, porque a mãe cria o filho bem perto dela. Igual o Espírito Santo quer fazer com você. Se você der uma criança para o pai vai pegar e vai jogar para o alto. Por quê? Paternidade é para apontar destino. Paternidade é alguém que vai enxergar onde o filho vai funcionar. E o Senhor está chamando essa geração dos dias atuais para funcionar diante de Deus, entendendo que você precisa permitir que o Pai toque na sua intimidade, que o Pai gere uma identidade para você. É necessário que você entenda que o Pai, Ele quer preparar você para a próxima estação. Ele quer derramar um som dobrado no teu espírito. Sabe aonde Eliseu entendeu paternidade? Quando Elias foi levado ao céu, é um grande mistério, irmãos. Eu creio em arrebatamento, eu creio nos últimos dias, eu creio no dia do Senhor, que será grande e terrível. Eu creio. Elias foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Vai para a história comigo. A história diz, a Bíblia diz que ele foi arrebatado. E ao ser arrebatado, Eliseu tinha feito um pedido a ele antes disso. Elias disse, olha, se você me vir subindo, o que você pedir, eu te darei. Aí Eliseu disse, eu peço porção dobrada do teu espírito. Sabe por quê? Houve um momento na vida desse homem paternal,
que ele queria desistir de tudo. Ele foi para uma caverna, ele foi se esconder, porque ele sentiu medo de uma entidade maligna chamada Jezabel. Jezabel não é só um nome, Jezabel é um acompanhado de uma legião, são muitos, mas a gente vai falar disso agora. Jezabel ameaçou Elias. Elias teve medo e fugiu para o deserto, até que o Senhor enviou um anjo e disse: o que fazes aqui, Elias? Elias: Senhor, não sabe o que está acontecendo não? Mataram todos os profetas. Sim, Elias, eu sei, mas o que você está querendo? Não, eu estou precisando que se me matarem, o Senhor não vai ter mais voz profética nessa nação, nesse plano. Deus olhou para Elias e disse: Elias, se você retroceder, eu tenho 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Eu tenho 7.000 outras opções. Ou seja, você não é insubstituível. Você não é insubstituível. Mas Deus quer contar com você para essa geração. Deus quer usar você para essa geração. Sabe aonde Eliseu enxergou para a paternidade? Quando Elias foi assunto aos céus, ele jogou a capa caiu. Sabe qual foi a frase que Eliseu proferiu? Aonde está o Deus de Elias? Ali ele entendeu paternidade. Ele já não estava procurando mais Elias, agora ele estava procurando Deus de Elias. Paternidade é isso, é revelar o destino, é fazer com que as pessoas venham à igreja. Não é porque o pastor Fabriciano está pregando, não é porque o pastor Gessé está pregando, pastores adoram, nosso irmão deles, todos estão tendo oportunidade aí, todos os pastores também estão tendo. Não é por pessoas, nós estamos aqui por causa do Senhor, nós só estamos aqui porque o Senhor nos escolheu, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba. Irmãos, quando nós entramos nesse ambiente, nós pegamos a capa, e aí quando a gente sair por essa geração, nós vamos fazer 2 vezes mais do que os nossos pais espirituais fizeram. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que os seus filhos farão coisas maiores que você fez. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que você fará o dobro do que a geração passada fez. O Espírito do Senhor está sobre ti, o Espírito do Senhor está te capacitando para uma grande obra. Você não é filho abandonado, filho esquecido, filho rejeitado. Você não está no depósito de rejeitados. Você está num lugar muito especial no coração do nosso Abba, porque o Pai, Ele nos adotou. Eu quero que você fique bem na sala. Nós vamos finalizar essa mensagem de uma forma muito tremenda. Deus está neste lugar. Construa um lugar de adoração aí onde você está. Eu peço perdão se eu passei do tempo, mas é porque Deus está falando. Eu vejo Deus em movimento aqui, eu vejo Deus em movimento aí, e você vai participar do pão, e você vai participar do suco de uva. E eu quero dizer para você que a palavra, que é o pão, ela vai entrar, e se ela tiver dificuldade para descer, o suco de uva vai empurrar, que é a ação do Espírito Santo de Deus. Uma igreja, ela só se encontra em nível completo se ela tiver palavra e ação do Espírito. Se ela tiver a palavra rema, que é a palavra revelada, e a ação do Espírito. É quando eu creio naquilo que está escrito e quando eu creio naquilo que Deus está fazendo. Eu quero dizer uma coisa para você: o Pai, Ele te adotou, o Pai, Ele te escolheu, o Pai te chamou para uma grande obra, e Ele quer fazer coisas grandes na sua vida. Feche seus olhos, de pé na sua sala. Eu falei para você fazer um ato profético. Se você tiver um filho de 18 anos, você vai colocar a mão na cabeça dele aí agora. Você vai. Sabe por que o pai? Porque o pai é o cabeça de raça. O pai, a respeito da genealogia, ele sempre vai ser contado. Se você pegar uma Bíblia, você vai ver que era contado os nomes ali. Entra algumas mulheres, porque Deus tem um propósito muito tremendo também na vida das mulheres. Mas ele vai chamar o pai como figura sacerdotal, como cabeça de raça. Ele envia Adão como primeiro, envia Jesus como segundo e último Adão. Só que o primeiro Adão, ele tinha a capacidade, ele se tornou alma vivente. O segundo Adão, ele é espírito vivificante. O primeiro Adão, ele caiu da posição de autoridade. O segundo Adão, ele deixou o seu trono, desceu a regiões mais baixas, provou a sua fidelidade e a sua obediência, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e devolveu a coroa da criação, a autoridade de fazer algo novo nessa geração. Então nós vamos adorar o Senhor. Coloque a mão na cabeça do seu filho que completou 18 anos e diga para ele: seja liberado para prosperar em todas as áreas. Você está sendo liberado agora. Você está recebendo a paternidade de Deus. Feche seus olhos. Comece a adorar. Comece a adorar o Senhor. Comece a buscar a presença dEle.
Oh, Espírito Santo de Deus. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. Testifica com nosso Espírito que nós somos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Os teus filhos. Declara assim comigo nessa noite. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Que eu era órfão, hoje sou filho. Levante a alma de adoração aí na sua casa. O Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
Hoje sou filho. Vamos declarar o Pai. Entenda uma coisa: